Isso tudo é sensacional. Eu estou gostando demais. Estou amando o local e parabéns. Parabéns a vocês, parabéns a todos que patrocinam este evento. Queria agradecer também a todos que vieram pelo interesse e obrigado pelo convite, pela oportunidade que vocês estão me dando de falar de Kierkegaard, que para mim é sempre uma alegria. Porque Kierkegaard, como eu costumo dizer, não é que eu concorde com tudo que ele diz, mas ele é um grande amigo. É meu melhor amigo morto. E a gente está sempre conversando. Né? Quando eu leio os livros dele, para mim é como se a gente estivesse conversando. E aprendi muito com Kierkegaard. A diferença... Né? Aliás, essa frase do grande Gilberto Gil, né? Se eu sou algo incompreensível, Kierkegaard diria, mas Deus, meu Deus, ainda é mais. Kierkegaard acharia essa frase lindíssima e aproveitaria, colocaria em um dos seus livros. A diferença é que Kierkegaard, diferentemente de Marx, ou Nietzsche, ou Freud, ou outros autores seus contemporâneos, ele estava profundamente interessado no cristianismo. E ele queria entender o que era o cristianismo. E, entre outras coisas, é claro, boa parte, a maior parte dos seus textos, da sua reflexão, gira em torno de tentar entender o cristianismo. E por quê? Porque ele achava que a igreja cristã, ou as igrejas cristãs, não haviam compreendido muito bem. Ele achava que a igreja institucional havia pegado um caminho equivocado. Existia uma ideia do que o Novo Testamento diz, mas não haviam realmente compreendido a mensagem da Boa Nova, do Evangelho, de Jesus, do Novo Testamento. E ele falou, eu tenho que usar os meus poderes intelectuais, né? Filósofo, teólogo, poeta, eu tenho que tentar entender melhor isso daqui. E ele o fez. Nasceu em 1813, logo na época das guerras napoleônicas e a grande crise econômica que sucedeu, e morreu aos 42 anos de idade, em 1855. Mas, entre o seu nascimento e a sua morte, produziu mais de 50 títulos. Alguns são clássicos da filosofia e também da teologia. A influência... As pessoas, em geral, não leram os livros de Kierkegaard, até porque os títulos assustam muito. Temor e tremor, migalhas filosóficas, o desespero humano. Até o nome do Kierkegaard, porque Kierkegaard quer dizer cemitério, né? E Schön é Severino. Então, traduzindo para o português, seria Severino do cemitério. E a gente fala Kierkegaard em português, mas em dinamarquês, porque ele era dinamarquês, né? É Kierkegaard. Então, os japoneses chamam de Kierkegaard. Ele é pouco lido, infelizmente, porque é um grande autor. Um grande autor. Mas a sua influência foi imensa. Na filosofia, o existencialismo, Heidegger, Sartre, Camus, na Jaspers, Gabriel Marcel, na teologia, Barth, Brunner, Bultmann, Tillich, Bonhoeffer. No cinema, Woody Allen, Ingmar Bergman, grandes cineastas que sempre disseram, minha obra é baseada em Kierkegaard. Quantas vezes o Ingmar Bergman põe nos seus filmes alguém lendo um livro de Kierkegaard, só para dar aquela dicasinha. E a influência dele é muito grande. Muitas das coisas que nós pensamos hoje, inclusive sobre o cristianismo, começando a ser absorvidas agora, 150 anos depois da sua morte. Ninguém sabe, mas tem as suas origens no pensamento de Kierkegaard. Em 1843, Kierkegaard começa a escrever as suas obras mais importantes. Muito jovem, ele escreve Temor e Tremor, um livro sobre o conceito de fé. Ele queria entender o que é fé. E é um livro sobre Abraão, porque Abraão é o pai da fé.
segundo Paulo, segundo Pedro, segundo Jesus, segundo todo mundo. O pai da fé. Então, vamos ver quem era Abraão. Por que ele é o pai da fé? E ele diz muitas coisas interessantes. Talvez uma das mais interessantes é que ele diz o seguinte: todo mundo acha que fé é algo simples e fácil. É como se fosse vendido de baseada na feira. Todo mundo tem fé, não é? O próprio Gilberto Gil diz assim: anda com fé, eu vou. A fé não costuma falhar, né? Até quem não tem fé. Então, fé é assim, vem de liquidação, de baseada na feira. Todo mundo na igreja tem fé. Mas o que é engraçado é que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz assim que Jesus diz, né? Se vocês tivessem fé igual um grão de mostarda. E Abraão lutou para ter fé. Foi duro para ele, foi difícil ele se transformar no pai da fé. Então, o texto fundante do cristianismo, que é a Bíblia, dá a entender que fé é um negócio complicado, difícil de adquirir. Então, Kierkegaard fala assim: se eu tivesse fé. Se eu tivesse fé, eu ia contratar uma carruagem com 8 cavalos e sair passeando pela cidade, porque isso seria muito bacana. Mas quem é que consegue ter fé? E a gente fala muito de salvação pela fé. E ele, que era luterano, pensa que houve um engano nessa compreensão, porque a fé acabou virando uma obra. Quer dizer, se eu tenho fé, se eu conseguir ter fé, eu vou ser salvo. E o que realmente a Bíblia diz é que a graça é que promove a salvação. O que quer dizer isso? É que Deus, e ele insiste nisso nos seus livros, Deus salva por graça, quer dizer, um favor. Ninguém merece. Quem tem fé não merece, quem não tem fé também não merece, ninguém merece. E ninguém pode merecer, mesmo tendo muita fé. Então não é a fé que dá a salvação, mas a graça de Deus. Que é o quê? Um favor que ninguém merece. Deus te favorece sem que você mereça. Então, a graça sim. Mas o que é a fé? A fé é aquilo que procede à graça. Isso é, o aprendizado do que significa ter comunhão com Deus. Ele está tentando entender o cristianismo. Então ele fala, olha, a igreja não ensina isso. Não é? Que a gente precisa aprender a viver todos os dias em comunhão com Deus. E isso é ter fé, confiar no que eu não posso ver. E então, ele diz, Abraão foi assim. A gente precisa desenvolver essa capacidade de andar com fé, de andar com Deus, de experimentar a fé para este mundo. Abraão, ele diz, no Temor e Tremor, ele diz, Abraão não tinha uma fé para a vida após a morte. Isso é um equívoco. A fé de Abraão era para este mundo, que o filho dele seria ele seria uma bênção, que o filho dele seria a sua semente, que teria filhos, etc. E de repente Deus manda ele oferecer o sacrifício. O Deus do comando não combinava com o Deus da promessa. E então, aí vem o paradoxo. A fé não pode ser compreendida racionalmente. Às vezes a gente tenta entender a fé e tentar explicá-la sem que haja... Quer dizer, existe a lógica comum da gramática, que até o falar exige, mas há sempre o incompreensível. E o incompreensível estabelece os limites da razão. A fé é aprender a andar mesmo quando eu não compreendo. Aprender a seguir adiante de mãos dadas com o Criador, mesmo quando eu não compreendo. E ele diz, eu não tenho fé. Aliás, o que é muito irônico e gozador, ele diz assim, eu não consigo, eu não tenho fé. Mas é isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a igreja fala, não. A igreja faz a coisa ficar muito fácil. É preciso confiar em Deus e dar o duplo salto. Falam-se muito do salto de fé, que ele nunca usou essa expressão. Mas ele fala assim do duplo salto do cavaleiro da fé. De compreender, vamos dizer assim, de abrir mão do mundo, assim como Kierkegaard Abraão abriu mão de Isaac e deu um salto de fé em direção à imanência,
a transcendência, aquilo que transcende a realidade, mas isso não é ainda a fé. Isso é resignação. É quando eu abro mão, eu me resigno, eu abro mão do mundo, eu abro mão do mundo material e passo a viver no mundo ideal, na glorinha, como o pessoal diz, né? Mas a verdadeira fé é um duplo salto. Eu vou à transcendência, mas depois eu caio com os 2 pés de novo fincados na imanência, para viver neste mundo com Deus, como discípulo de Cristo, como seguidor de Cristo, como canal de graça, neste mundo. E isso é que é ter fé. Isto é que não é para o além, não é para a vida após a morte, é para agora. E eu pensei assim, esse é o último local, provavelmente essa também é minha última palestra no Brasil, porque eu estou no Canadá agora, não sei se volto. Então vou fazer uma palestra bacana. Vou tentar, né? E uma palestra que seja impactante para vocês também, eu espero que seja. Não apenas mais uma palestra, né? Mas uma palestra que possa trazê-los à reflexão acerca da sua existência e acerca da sua fé também. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Digamos que você ficasse sabendo hoje que Deus não existe. Que você ficasse sabendo hoje que não existe vida após a morte. Não há céu, não há inferno, não há purgatório, não há juízo final e não há Deus. E aí, qual seria a sua reação? Você diria agora, bom, já que é assim, então amanhã eu caio na esbórnia. Não só isso, mas aqui para frente eu vou viver egoisticamente só para mim mesmo, os outros que se lasquem, porque não há céu, não há inferno, não há Deus, não há juízo. Eu vou viver para o prazer material, carnal. Vou fazer crueldade para todo lado com todo mundo. Ou então você poderia dizer como os discípulos disseram, Senhor, para onde vou se tu tens as palavras da vida? Você poderia dizer, Deus não existe, o céu não existe, o inferno não existe, não há nada após a morte. Mas eu acredito no amor, eu acredito na compaixão, eu acredito na retidão, eu acredito em ética, eu acredito em respeito. E eu vou viver assim, porque esse é o jeito certo de viver. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, essa pessoa realmente ama Deus. Essa pessoa realmente ama o reino. Entendeu qual é a proposta. A outra não, a outra está atrás das recompensas. Essa pessoa ainda não entendeu o que realmente o cristianismo propõe, que é uma vida transformada, uma vida cheia do Espírito de Deus. E não uma vida que a gente vive para ir para o céu e andar em ruas de ouro. E a gente aqui na terra, então, fica se segurando, né? Ou com medo do inferno, que é mais comum ainda. Então, o que ele está dizendo é, encha-se do Espírito, viva em comunhão com Deus, porque essa é a proposta, o segmento. E o que é o segmento? É viver a eternidade aqui, agora. O problema de Cristo, esse é o problema de Cristo, não é que Cristo tenha problema. O problema de pensarmos Cristo é que muitas vezes nós fazemos uma espécie de idolatria de Jesus. Uma espécie de idolatria de Deus. Nós queremos Deus adiante de nós, de vez em quando, para não cansar muito. Mas não Deus dentro de nós. Não queremos viver a vida de Cristo. E seguir, não apenas naquilo que Cristo fez, mas naquilo que é fundamental, segundo o Novo Testamento, do ministério de Cristo. Que é o quê? Que é conceder graça. Em Cristo Deus concede o quê? Perdão, favor não merecido, misericórdia. Se eu realmente sou um seguidor de Cristo, eu vou viver para conceder graça, perdão, misericórdia para todos. Independente de raça, credo, cor, opção sexual, partido político, até para os corintianos, todo mundo. Né? Qualquer pessoa, qualquer pessoa é alvo da graça de Deus em Cristo Jesus, independentemente do que é ou do que fez. E eu não posso ser agora o juiz dos outros, porque
porque eu não estou aqui para julgar, mas para ser canal de graça, canal de misericórdia, para dar testemunho do amor de Deus. Isso é ser discípulo de Cristo. E isso é abraçar o reino de Deus. Então, eu paro de me preocupar, eu paro de viver a angústia e a ansiedade, porque essa é a condição humana. A existência humana é a sensação de estar lançado em um lugar no qual eu não me sinto em casa, no qual eu não me sinto pertencendo. Um lugar estranho para mim. E um dos textos do Kierkegaard, a repetição, ele diz assim: que lugar é esse? Eu não escolhi vir aqui, eu não sei quais são as regras do jogo, eu não pedi, por que eu estou lançado aqui na existência? Aonde está o gerente? Onde fica a caixa de sugestões? Não tem. Então, eu me sinto, de repente, lançado no mundo. Eu não sei como enfrentar esse desafio. E isso cria ansiedades. Isso cria angústia. Kierkegaard, em 1844, escreve um livro chamado Conceito de Angústia. Talvez a tradução melhor fosse o conceito de ansiedade. Nesse livro, ele discute o pecado. O que é pecado? Ele diz, puxa, as pessoas estão tão preocupadas com seus pecados, mas o que realmente importa é a angústia. É a ansiedade que vem do quê? De nós estarmos longe de Deus, de nós nos sentirmos vivendo separados de Deus. E o que é Cristo? Cristo é o convite de Deus para uma nova aliança, para estarmos reconciliados, para acabar a separação. Então, o que eu diz? É isso que o Novo Testamento está ensinando. Eu não acredito, mas a gente não sabe se ele estava gozando ou não. Mas ele diz assim, eu não acredito, mas que é isso que a Bíblia ensina, não tem nada a ver com religião. Karl Barth, um teólogo suíço, discípulo de Kierkegaard, ele diz assim, se a boa nova, de que fala o Evangelho, fosse uma nova religião, no caso do cristianismo, isso não seria boa nova nenhuma. Porque religião é uma droga. O mundo está cheio de religiões. No mercado das religiões tem muitas opções. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma nova proposta de vida, de uma nova maneira de viver. Que Deus nos mostre qual é a solução para o nosso mundo. E isso é sim uma boa nova. Não é? Não uma nova religião, mas sim o fim da necessidade de religiões. O fato de que as religiões não são mais necessárias porque elas não resolvem. O que a gente precisa? A gente precisa de Deus dentro da gente. Nós precisamos encarnar o reino de Deus. Nós precisamos estar ungidos. O que quer dizer Cristo? Em grego, né? Christos. Significa o ungido. Então, assim como Cristo era ungido de Deus, cheio do Espírito de Deus, nós somos chamados para sermos ungidos de Deus. E assim vivermos na graça de Deus, no seguimento, com essa unção, que é o Espírito Santo, segundo o Novo Testamento. Então ele diz, existência é isso. E a partir daí, a angústia supostamente acaba. Existem muitos tipos de ansiedade. Existe a ansiedade do futuro, existe a ansiedade em relação ao passado. Não dá tempo de discutir muito em detalhes, mas a gente sabe, os psicólogos falam disso o tempo todo, né? Existe a ansiedade da gente ter liberdade. Essa é a ansiedade dos calvinistas, né? Porque você não pode ser livre. Deus tem que ter determinado tudo, né? Tem que estar tudo determinado, né? E a gente não tem liberdade, então. E, no entanto, Sartre diz assim, baseado em Kierkegaard, estamos condenados a ser livres, porque nós temos que escolher. A escolha é parte da vida. Nós estamos escolhendo sempre, todo o tempo. E isso é real. Mas existe, do outro lado, também a angústia do determinismo. Eu falo, então eu sou um fantoche? Eu sou um marionete? De forma alguma, eu sou livre. Aí a gente pensa, pô, mas o teu DNA determinou quem você seria, não é mesmo? Até a sua psique, a tua formação, o condicionamento da tua cultura, do país que você viveu, determina quem você é. Até o background religioso. Então, que liberdade é essa? É claro que você é determinado.
Mas percebe, aqui existe um paradoxo que está além das explicações fáceis da razão. Existe angústia na liberdade e existe angústia num determinismo absoluto. Então o que eu faço? É um tipo de angústia. Eu tenho que matar no peito. Eu tenho que abraçar a angústia. Eu tenho que dizer bom dia, ansiedade, todo dia de manhã. Bom dia, angústia. E aí seguir adiante. Com fé, com confiança em Deus. Não adianta acreditar que Deus existe, é claro, né? Eu preciso acreditar que Deus me ama. Senão não adianta nada. Por isso a leitura que nós fizemos, né? Tem que ser verdade para mim. Eu tenho que acreditar no amor de Deus. E não adianta ser uma coisa religiosa. Tem que ser algo subjetivo que determina os rumos da minha vida. Aí sim, muda tudo. A partir disso, muda tudo. Então, nós passamos a encarar não mais a religião cristã. Kierkegaard dizia assim da religião institucional. Jesus não tinha onde pôr a sua cabeça. Mas o bispo mora numa casa com 40 cômodos. E ele é o representante de Cristo, o bispo luterano da Dinamarca. Então, ele diz assim, me perguntaram se eu sou cristão. E eu respondi, talvez eu seja, se o bispo não for. Mas se o bispo for, então não sou. E ele se perguntava, a igreja diz que nós temos que ir... A igreja nos diz que nós precisamos ir à igreja todos os domingos, que nós precisamos dar o dízimo, que nós precisamos... que mais que precisa? Bom, um monte de coisa, né? E ele diz, quem pensa assim, está pensando que Deus é palhaço. É meio forte dizer isso, né? Porque é o que a igreja institucional muitas vezes diz. Nem sempre, mas muitas vezes parece que diz isso. Ele diz, o que o Novo Testamento ensina não é isso. Eu sou inteligente, ele tinha estudado grego, tinha estudado hebraico, tinha estudado latim, era um homem genial. Ele estudou o Novo Testamento, ele falou, não é isso. O que a igreja está falando? Ser cristão é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não importa se você vai na igreja ou não vai na igreja, o que importa é como você vive. Se você traz luz ao mundo, se você traz amor ao mundo, e faz diferença aonde você está. Isso é ser cristão. Não é? Independentemente de você estar sentado no banco da igreja, ou se você está no meio da floresta, ou seja lá onde você estiver. Então, Kierkegaard percebeu que o cristianismo institucional era uma deturpação. Hoje nós estamos percebendo um processo que, por exemplo, o Neil Cole, no livro Church 3.0, acho que não está em português ainda, chama de... Por que 3.0? 1.0 é a igreja primitiva. 2.0 é a igreja depois de Constantino, a igreja institucional, que durou até o século XX. E agora acontece uma grande revolução, e vocês, da Glocal, são parte dessa revolução, que é a igreja pós-institucional, composta de pessoas que estão impactadas pelo Evangelho, mas que não acreditam mais no projeto de uma igreja institucional, mas sim na igreja como um edifício espiritual construído com pedras vivas, que são aqueles que estão cheios do Espírito de Cristo, como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 2. E a internet, etc., o mundo de hoje permite muito mais que isso se torne realidade. Então, muito do que Kierkegaard falava, de repente vai se tornando realidade hoje. A gente percebe uma verdadeira revolução. Uma revolução como nunca houve na igreja desde Constantino, há 1.700 anos atrás. Se isso for verdade, não sei, pode ser, pode não ser. Se for, nós somos parte de um renascimento. Um renascimento porque a igreja não faz mais sentido hoje para a maioria das pessoas. O cristianismo está desacreditado para a maioria das pessoas. Por quê? Porque as instituições eclesiásticas e o cristianismo institucionalizado já não merece confiança, está sob júdice. Mas a mensagem do Evangelho, que é um cristianismo, podemos chamar de cristianismo, um segmento de Cristo, que significa uma vida transformada,
luz do mundo, sal da terra, compaixão, respeito, perdão, solidariedade, universal, absoluta e irrestrita. Isto não só pode salvar o indivíduo, isto pode salvar o planeta, isto pode salvar o mundo. Isto sim. Não religião, não instituição, mas este milagre do Evangelho. Portanto, Cristo realmente é a esperança, mas entendido desta forma. E quem, em grande parte, lançou a semente disso foi Kierkegaard. Porque ele, crendo ou não crendo, fez um esforço tremendo para tentar entender qual era realmente a mensagem do Novo Testamento. Então, é isso que eu tinha para comunicar para vocês. Eu espero que eu tenha simplesmente isso, só que a gente podia querer, né? Acendido a chama do interesse, para vocês repensarem a sua existência, para vocês repensarem também a sua fé. E que vocês venham também se interessar a ler Kierkegaard, um pensador que ainda não foi absorvido, ele ainda não é realmente conhecido. Muitos o chamam de o Nietzsche cristão, tão revolucionário quanto Nietzsche, mas, no entanto, cristão. Porque muitos autores dizem, apesar de Kierkegaard nunca afirmar, eu sou cristão, é óbvio, pelos seus livros, que ele era. Obrigado. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente